Uma boa noite, essa amada igreja. Sou grata a Deus por cada um de vocês. Como família, agradeço as mensagens, o carinho e todas aquelas pessoas que estiveram nos consolando nesse tempo. Então, nós somos gratos a Deus por isso. Eu cheguei ontem lá da casa da minha família e coloquei, no meu coração de estar agradecendo a Deus, por esse tempo, mesmo com dificuldades que nós temos passado, não só nós, mas há muitas famílias enlutadas na terra. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus. Quando eu estive aqui, na outra vez, nós falamos sobre o perdão, a cura para um coração ferido. E nós falamos da importância de entendermos que o perdão é aquele que abre e fecha, É algo que move os céus em favor da terra, em nosso favor, abrir, o nosso coração para que haja cura, para que a cura do Senhor entre em nossos corações. Nós precisamos perdoar. Mas hoje eu quero falar de algo que move e abre o coração de Deus em nosso favor. Nós sabemos que quando Deus ele se manifestou à humanidade, ele se apresentou primeiro como um pai, Um pai amoroso. E todos os pais, nesta terra, algo que move o coração dos pais é a gratidão dos seus filhos. Não há pior dor no coração de um pai, de uma mãe, de que um filho ingrato. Essa deve ser uma das maiores feridas que podem causar no coração dos pais a ingratidão dos seus filhos. E você imagina Deus como pai de todos, quando há ingratidão no nosso coração. Então, hoje, nosso tema de hoje é a gratidão, a terapia da gratidão. Se o perdão é algo tão importante para nós como cristãos, nós vamos ver como a gratidão é algo, então, que move o coração de Deus. Nós temos várias passagens na palavra de Deus que descrevem a alegria do Senhor quando encontra um coração agradecido. Principalmente, diz a palavra de Deus, quando nós não estamos vivendo em um dia favorável, um tempo favorável em nossa vida, muitas vezes em meio a dificuldades, a importância de nós sermos gratos a Deus. Então, nós vamos meditar sobre a importância de sermos gratos a Deus por algumas coisas. Não, a palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas que não são tão boas em nossas vidas. Pois esta é a vontade de Deus, diz a palavra de Deus. Então, em 1 Tessalonicenses, que é o primeiro texto que nós vamos falar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nós temos exatamente este princípio. E o que nós vamos aprender hoje é a respeito dos princípios que estão contidos na palavra de Deus e que tem a ver, então, com gratidão. E este é um desses. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo para nós que em tudo, não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, deem graças em tudo. Porque esta é a vontade de Deus para nós que estamos aonde? Em Cristo Jesus. Gratidão, então, é uma qualidade, é uma virtude de quem é grato. É o reconhecimento
de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, algum auxílio e também algum favor. Também é um agradecimento. Mas nós temos gratidão por muitas pessoas e também temos gratidão por Deus. Mas o que nós precisamos entender que há algo que só podemos prestar a Deus. E aqui nós aprendemos sobre ações de graça. Nós podemos ser gratos às pessoas, sim. Podemos ser gratos a Deus. Mas há uma coisa que só eu e você podemos fazer e podemos prestar somente a Deus, que são as ações de graças. Mas o que são, então, as ações de graças? O que é, então, ações de graças? É um agradecimento, é um louvor a Deus. Existe algo extremamente atual que Paulo descreve para nós lá em Romanos capítulo 1, 21. Não só Paulo, ele também fala a Timóteo a respeito disso, e isso tem a ver com a nossa geração. Nós, infelizmente, temos uma geração muito ingrata. E nós somos responsáveis por ensinar a gratidão e as ações de graças a essa geração. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade avisá-los a respeito daquilo que a palavra de Deus diz a respeito de nós sermos ingratos. Então, Romanos capítulo 1, 21, Paulo fala de algo muito importante. A injustiça dos seres humanos, que mesmo tendo o conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus e não lhe dão graças. Olha, irmãos, a injustiça para Deus ser ingrato é uma injustiça, além de ser um pecado. Então, a injustiça dos seres humanos que, mesmo tendo o conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus e nem lhe dão graça. Então, ser grato é ser o oposto de nós sermos egocêntricos. E Paulo, então, adverte lá em 2 Timóteo sobre esses males, que seriam, então, a corrupção do coração do homem nos últimos tempos. Então, ele fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Isto é uma advertência muito séria para nós e também para a nossa geração e para a nossa geração futura. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 2, diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos. Então, esse é o sinal da corrupção do coração dos últimos tempos. Nós, então, precisamos ensinar esta geração o nosso dever de que eles precisam aprender a serem gratos e darem ações de graças a Deus. Olha, irmãos, a importância da gente trabalhar isso para que nossa geração não esteja dentro dessa estatística. Que não sejam os nossos filhos, nem os nossos netos, e nem os nossos bisnetos, aqueles que estão descritos neste aviso, nessa advertência de Deus. A Bíblia declara e afirma que como será o fim dos ingratos. Então, é muito importante a gente entender que a ingratidão é uma cegueira espiritual. O ingrato não vê as dádivas. Não vê que todo dom perfeito, que tudo desce do Pai das luzes.
Ele acha que é pelo seu esforço, que é pela sua inteligência, pelas suas habilidades, pelas suas capacidades e pelo seu dom que ele recebe as coisas. Mas isso é cegueira. Isto é ingratidão. Então, a cegueira recebe um grande benefício. Ela não vê. Ela não vê para agradecer, para poder receber. Aquele que é cego por causa da ingratidão, ele não entende porque ele não recebe as mesmas dádivas que um coração grato recebe. E ele se torna, então, egoísta, avarento, invejoso, arrogante, blasfemo, desobediente e ingrato aos seus pais. Por quê? Exatamente porque ele não recebe. Mas ele não recebe porque existe um princípio, que aquele que agradece, ele recebe. Então, esta é a semeadura da ingratidão. Não receber. Porque nós não podemos, lá em Provérbios, tem um Provérbios que fala, não semeie em campo de ingrato, porque você não vai colher. Nós não devemos semear em corações ingratos, por quê? Porque você não vai colher, não vai ter semeadura. Então, a ingratidão nos deixa cego e nos impede de ver as dádivas de Deus. Mas a gratidão nos ajuda a ver. A gratidão, então, é como um par de óculos para nós que nos ajuda a ver a glória da misericórdia de Deus que está sobre nós. A glória da graça de Deus que se manifesta todos os dias e se renovam todos os dias na nossa vida. O ingratidão já levanta murmurando e reclamando. A palavra de Deus diz, eu lembro do pastor Walter, que ele falava para nós que Deus, eu nunca esqueci dessa mensagem, que todos os dias pela manhã, Deus deixava, renovando, né, quando ele fala, renova as suas misericórdias sobre nós, é como se toda manhã Deus batesse a nossa porta e deixasse ali uma cesta cheia da sua misericórdia para aquele dia. Mas nós, por causa da ingratidão, não abrimos a porta e agradecemos, não abrimos a janela e agradecemos pela chuva, pelo sol. Nós já levantamos reclamando por alguma coisa e não deixamos, então, a misericórdia de Deus e a graça de Deus se manifestar naquele dia por causa da ingratidão. Então, a ingratidão nos impede de ver a glória da misericórdia e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, o que nós precisamos é termos gratidão. Dar glórias a Deus é uma atitude de gratidão. Tiago, capítulo 1, versículo 16, 17, fala algo muito importante. Não se engane, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se você ainda não compreendeu isso, se você ainda não viu isso, que tudo vem de Deus, é possível que a ingratidão já encontrou morada em seu coração. O que o salmista também fala lá em Salmo 107, versículo 22. Nós temos o salmista nos exortando a fazer. O que fazer? Porque a gratidão passa pelas ações de graça, mas ela também oferece sacrifícios de ações de graça. Olha, irmãos, sacrifícios de ações de graça seriam aqueles tempos ruins, tenebrosos que nós passamos, mas mesmo assim, nós oferecemos a nossa gratidão. Não deixamos de olhar para o alto, não deixamos de dobrar os nossos joelhos, não deixamos de estar na presença de Deus, não importa o que aconteça. Sacrifícios de ações de graça. Posso crer que eu
como você e tantas pessoas, tantos filhos de Deus ou não, estão hoje sofrendo, perecendo por alguma dificuldade. Mas eu falo para você, a única forma de você oferecer sacrifícios de ações de graça é sendo grato a Deus por tudo. Não importa o que esteja acontecendo. Então, nós podemos certamente nos alegrar com as dádivas de Deus, pois nos alegrarmos com as dádivas de Deus são ações de graças. E não importam como elas chegam à nossa porta. O Salmo 69:30 diz assim: louvarei com cânticos o nome de Deus e exaltá-lo-ei com ações de graças. As ações de graça, então, se concentram naquilo que Deus faz. Mas o louvor do nosso coração em aquilo que Deus é, em quem Deus é. Então, quando nós começamos a expressar as nossas ações de graça, nossa gratidão a Deus, lembre-se que isso é o louvor por aquilo que Ele é. Muitas vezes, nós só, como o povo fala, que nós só queremos as mãos, queremos as dádivas, mas muitas vezes não queremos oferecer os sacrifícios de ações de graças, tendo graças a Deus em todas as coisas. Então, nós precisamos continuar declarando e agradecendo a Deus por todas as dádivas. Eu agradecemos a Deus como família o tempo que o nosso irmão permaneceu conosco. Ele foi um filho maravilhoso para minha mãe, cuidou muito bem dela. Então, nós fomos gratos a Deus, entregamos ele na mão de Deus com gratidão. Temos gratidão por esse tempo. Não foi fácil, mas nós somos gratos a Deus e é isso que tem consolado o nosso coração. Então, tudo que nós recebemos é um dom, recebemos de Deus e precisamos devolvê-lo da mesma forma, com gratidão. Recebemos na vida, mas quando nós entregamos a Deus, nós também precisamos entregar com gratidão. Então, nós devemos lembrar disso, mostrarmos a glória da graça de Deus, da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então, a gratidão nos ajuda a enxergar e ver tudo isso na nossa vida. Mas eu gostaria também de trazer algo muito importante da palavra de Deus, um princípio que está lá em Levítico, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Aqui tem algo muito importante sobre a gratidão, um princípio, incluído aqui neste ato, nessa oferta. Nós temos várias ofertas e sacrifícios no livro de Levítico. Muitas vezes nós pulamos, não gostamos de ler, mas nós precisamos ter o discernimento de entender qual princípio que Deus estabeleceu para sempre. Porque quando Deus coloca, isso será para sempre. Quer dizer, existe um princípio embutido que nós, como cristãos, precisamos segui-lo eternamente e para sempre. Então, aqui em Levíticos, capítulo 2, versículos de 1 a 7, fala sobre a oferta pacífica. E ela tem a ver com gratidão e tem a ver com ações de graça. Levíticos, capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim: quando alguém oferecer uma oferta de cereais ao Senhor, deverá trazer farinha da melhor qualidade. Derramará azeite e incenso sobre a farinha e a entregará aos descendentes de Arão e os sacerdotes. Um dos sacerdotes apanhará um punhado da farinha com azeite e incenso e queimará essa parte diante do Senhor. Este punhado levado ao fogo representa toda a quantidade de cereal trazido, de modo que o Senhor o receberá como oferta de aroma agradável. O restante da oferta ficará com Arão e seus descendentes, e é considerada a parte mais sagrada das ofertas queimadas ao Senhor.
Se alguém oferecer uma oferta de cereais assada no forno, deve usar a farinha da melhor qualidade para fazer bolos sem fermento, assados com azeite. Se a oferta de cereais for preparada na assadeira, também deve ser usada a farinha da melhor qualidade, sem fermento, amassada com azeite. Deve ser cortada em pedaços e sobre os pedaços deve ser derramado o azeite. Não tenham dúvidas, é oferta de cereais. Se a oferta de cereais for preparada numa frigideira, também deve ser feita de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite. Traga ao Senhor a oferta de cereais e entregue ao sacerdote, que a levará ao altar. Então, nós temos aqui esta palavra. Você tem aí na sua Bíblia, oferta pacífica. A oferta é a palavra mais citada em todo este livro, livro de Levítico. Esse livro nos faz compreender o que realmente, então, a oferta, ela reflete. E ela reflete a própria vida. Nós precisamos entender que toda oferta traz essa reflexão da própria vida, do pulsar da própria vida. Nós entendermos que as ações de graças, que o louvor e a gratidão, ela traz vida. A vida de Deus se manifestando em nós, através da gratidão. Então, aqui, o significado desta oferta, né, que nós também compreendemos que é Deus ofertando o seu próprio Filho em nosso favor, né? Então, a oferta no livro de Levítico é eu me dou ao outro, o eu me dou ao outro como um sacrifício de amor. Esse é o significado da oferta pacífica e das ofertas no livro de Levítico. Então, tanto o sacrifício como a oferta, nós sabemos que elas apontam para Jesus, que também significava um ato de serviço e de reparação. Ou seja, significa aquele que me criou, é aquele que me redime. Esse era o significado da oferta. Aquele que nos cria é aquele que também nos redime, que nos restaura. É Ele. Mas dentro deste princípio de vida, de restauração, está a gratidão. Ou seja, significa que redimir, né? Ele significa, quando as ofertas estavam sendo feitas, elas traziam, então, essa revelação espiritual, que Deus ia novamente nos redimir, né? Ia nos readquirir, ia adquirir de novo, ia nos reconquistar aquilo que havia se perdido. Tudo isso é o significado da oferta. Então, isso que Cristo fez por nós quando Ele se ofertou. Importante a gente saber isso, né? Que Ele fez isso. Porque algumas pessoas falam que mataram Jesus, né? Que foram os judeus que mataram Jesus. Mas, na verdade, Ele se ofertou. Ele se ofereceu em favor de nós, né? Então, Ele nos conquistou. Foi pela sua morte na cruz que nós fomos redimidos e reconquistados novamente. Mas por que nós estamos falando a respeito disso? Nós precisamos entender que a gratidão e ações de graças não são apenas conceitos nem sentimentos, mas é uma ação de se dar, é uma ação de se doar, é uma ação de serviço, porque gratidão tem a ver com isso. É aquilo que foi feito por mim que faz com que eu me doe e seja grato. Porque a gratidão não é uma palavra, a gratidão não é um sentimento, a gratidão é um ato de serviço. Então, é o cerne da gratidão, é exatamente isso que está
colocado, então, neste princípio muito importante da palavra de Deus, escondido nesse princípio da oferta pacífica. Tudo o que fazemos, aqui é importante, né? Fala aqui, para nós mulheres, nós sabemos, né? Então, fazia bolo, fazia pães, e aí falava sobre a farinha, tem que ser a melhor, tem que ser feita com as suas mãos, né? Poderia ser colocada na forma, na frigideira, são várias coisas. Então, olha que coisa importante. Quem instituiu isso? Deus, Ele falou, né? Pega a melhor farinha, coloca na frigideira, ou se você for fazer no forno, você vai assar assim, assado, tudo o que deveria ser feito. Foi o próprio Deus que instituiu. Mas o que está por detrás de tudo isso? O que nós precisamos entender? Que quando nós falamos em gratidão, que não é apenas um conceito, nem um sentimento, é que nós devemos entender que tudo aquilo que nós fazemos com as nossas mãos é uma oferta pacífica, é uma oferta de gratidão. É isso que este ato, ele traz para nós. Tudo aquilo que fazemos com as nossas mãos é um ato de gratidão. São ações de graça. E esse é um ato de gratidão, demonstrando as nossas ações de graça pelo sustento, pelo pão. Não só Jesus, que é o pão que desceu do céu, mas o pão que nos alimenta. Tudo aquilo que recebemos, o alimento, a saúde, a casa, a roupa. Então, tudo aquilo que nos cerca, que nós cuidamos, tudo deve ser feito com gratidão. Porque Deus não aceita nada se não for por gratidão. Então, nós precisamos entender que aqui ele estava falando que você é grato por tudo aquilo que você recebe e recebeu, quando você faz as coisas e faz o melhor, e faz com as suas mãos. Aquele que nos criou também é aquele que nos redime. E com isso, então, nós podemos concluir que Deus estabeleceu a oferta pacífica para que, de coração, o povo pudesse demonstrar gratidão, fazendo as coisas com as suas próprias mãos. Então, a gratidão se torna um ato de dar, de doar, de servir. Essas são as atitudes de gratidão que sobem diante de Deus como um cheiro suave. Irmãos, nós não podemos pagar de forma nenhuma tudo ou todos os benefícios que Deus nos tem dado. Mas Ele nos dá um princípio que diz que tudo o que você fizer com as suas mãos, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens. Por que as pessoas estão amarguradas, frustradas, decepcionadas? Porque elas não fazem as coisas para Deus. Porque elas fazem para os homens. E os homens machucam, frustram, decepcionam. Mas quando nós fazemos todas as coisas como se estivéssemos fazendo a Deus, é Ele que nos recompensa. Então, nessa oferta pacífica que nós encontramos a restauração, a redenção e o sustento. Porque Jesus se tornou a nossa própria vida, nosso próprio alimento, nosso próprio sustento. E Ele está dizendo para nós, tudo que você fizer, mesmo que seja um pão, um bolo, numa frigideira, numa forma, faça tudo como se fizesse para o Senhor com amor. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, tem algo muito importante também para nós guardarmos em nosso coração. Atos 20, 34 e 35, nos diz assim: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que é necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Há maior felicidade em dar do que receber. Porque o coração grato, ele dá, ele se doa. E quanto ele mais dá, quanto mais ele se doa, mais ele recebe. E mais gratidão ele vai ter. Então, Levíticos mostra ao povo que existe uma atitude fundamental, que está, então, revelado nesse princípio perpétuo inserido nesse processo de ofertar e sacrificar. De que servir ou o serviço é, para nós, um ato de gratidão. A minha pergunta é, nós temos uma geração de crentes que servem ou que servem por gratidão? Entende? Nós deveríamos estar servindo, nos doando. Porque esta é a gratidão pela restauração, pela redenção e pelo sustento que nós temos eterno em nossas vidas. Então, havia muitas formas, do povo expressar a sua gratidão. Eles expressavam a gratidão no nascimento de um filho, nas colheitas, nas conquistas familiares, no restabelecimento da saúde, porque o exercício da gratidão sempre abria espaço para outra coisa chamada alegria. Todo coração grato também é alegre. Então, o exercício da gratidão, ele abria o espaço para a alegria coletiva e fortalecia, então, a saúde do povo, porque gratidão também é saúde. Muitas pessoas podem estar adoecendo emocionalmente, porque, além de não perdoar, são ingratos. Então, para nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, nosso ato de serviço demonstram gratidão e nos trazem a participação ativa de Deus em nossas vidas. Então, nós precisamos aprender a sermos gratos em tudo. João, lá em capítulo 15 de João, versículos de 9 a 17, também tem algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. João, capítulo 15, de 9 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Eu tenho amado a vocês tal como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordantes com a minha alegria. O meu mandamento é este: ameis uns aos outros como eu amo a vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. Eu já não vos chamo escravo, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos. E a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram a mim. Foi eu que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem frutos, e frutos que permaneçam, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Aqui nós estamos vendo, então, o princípio da oferta pacífica, a figura da obra de Jesus como base da nossa comunhão com Deus. Então, foi mediante a cruz de Jesus
que Deus foi glorificado plenamente. E agora Deus diz: eu fui plenamente contentado ali, naquele sacrifício, naquela oferta, então, de amor. E os nossos corações gratos também podem afirmar: será que nós somos plenamente agradecidos pela salvação por meio desta obra? Será que, aqui fala, será que o nosso coração, ele se enche de alegria por Jesus Cristo ter restaurado a nossa comunhão com Ele? Será que nós temos esse mesmo sentimento que o Pai teve, de ver o Filho satisfazendo a sua vontade? Irmãos, nós precisamos sim ter um coração grato. Ele está dizendo aqui que nosso coração seria transbordante se nós entendêssemos a obra preciosa de Jesus na cruz. Então, nós precisamos entender que esta comunhão que nós estamos hoje com o Pai é para trazer satisfação e alegria abundante em nossas vidas, em nossos corações. E eu quero também trazer algo muito importante para nós. Lá, como nós iniciamos falando, né, a importância de nós estabelecermos o ato de gratidão, porque ela traz saúde para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, emocional e física. Então, muitas pessoas, elas têm aprendido a terapia da gratidão e têm encontrado, então, saúde para o seu corpo físico, emocional e espiritual. Foi feita uma pesquisa no Canadá, pediram para que algumas pessoas, durante 6 semanas, escrevessem todos os dias cartas de gratidão. Não precisavam ser entregues às pessoas que elas eram gratas. Era só o exercício, estabelecer um hábito de ser grato. E quais foram, então, os resultados que eles encontraram? Muitos deles encontraram melhoras na sua saúde mental, reduziram dores no corpo, porque foram pessoas que tinham várias doenças assintomáticas, né, que são aquelas que os médicos não encontram. E eles sabiam que era problema da alma. E eles propuseram, então, o exercício da gratidão. Então, alguns reduziram as dores do corpo, tiveram mais energia, realizaram mais tarefas cotidianas. Então, o que nós podemos aprender é que a gratidão, se ela se torna um hábito em nossa vida, ela é capaz de mudar até mesmo o nosso cérebro, como foi constatado, então, nessa pesquisa. Então, nós precisamos estabelecer esse hábito em nossa vida. Como diz 1 Tessalonicenses 5,18, Deus nos diz: sejamos gratos em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. E Deus nos convida a esse exercício. A Luana já leu esse texto no início do culto, lá em Colossenses 3, versículo 15, e diz assim: e sede agradecidos. E sede permaneçam firmes, sempre gratos, em todas as coisas. Então, essa é uma característica dos cristãos autênticos, é a gratidão. E, para terminar, eu gosto de lembrar, né, de Lucas, capítulo 17. Nós temos lá os 10 leprosos. E ali temos um princípio também muito importante, algo muito sério que nós precisamos entender e que muitas vezes nós percebemos. Então, eram 10 leprosos. E a lepra era uma doença que ia tomando, né, conta do corpo todo. E era uma doença que deixava com os doentes, então, deveriam ficar afastados da sociedade. Então, a lepra era algo terrível para as pessoas. E Jesus andando, né? Então, nós vemos lá, vamos ver Lucas 17.
de 11 a 18, diz assim: Continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre a Galiléia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia, dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele olhou para eles e disse: Vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando-o em voz alta, lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era um samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os homens que eu curei? Aonde estão os outros 9? Só esse estrangeiro voltou para agradecer a Deus? Jesus disse ao homem: Levante-se e vá embora, pois a tua fé te salvou. Aqui nós temos algo muito importante, irmãos. A lepra, ela não é só física. A lepra aqui também é a ingratidão do coração. A lepra da ingratidão atinge o coração do homem, mesmo que ele receba a dádiva da cura, seja em qual for a área da sua vida, o seu coração pode continuar ainda leproso por causa da ingratidão. A lepra da ingratidão atinge o coração do homem a ponto de, mesmo que ele tenha recebido a maior dádiva da sua vida, ele ainda continua leproso em seu coração. Um foi curado, não só fisicamente, mas também foi curado no seu coração. A ingratidão é um pecado que também precisa de cura. Aqui, nesse texto, o que se revela é que a lepra não é só física, mas a lepra também pode estar em nosso coração. Irmãos, sigamos este conselho. Em tudo, demos graça. Tudo o que você fizer, faça como se estivesse fazendo ao Senhor de todo o seu coração. Porque é isso que Ele recebe como Pai, que ama e que cuida, que é o Pai das eternas misericórdias que estão sobre a nossa vida. Então, irmãos, lembre-se disso. Existe um mundo de pessoas que receberam a maior dádiva da sua vida, mas ainda continuam leprosos com a ingratidão no seu coração. Que Deus abençoe vocês e